A paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família e todos aqueles que te cercam. Gênesis capítulo 29, versículo 16, diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas. Uma se chamava Léa e a outra se chamava Raquel. Léa era a filha mais velha e Raquel era a filha mais nova. Léa, o nome dela significa abrigo, enquanto que o de Raquel se chama ovelha. Léa era desprezada, rejeitada. Léa era uma mulher cheia de traumas por conta da rejeição, da comparação e da troca. Porque ela tinha uma deformidade na sua visão. E o texto diz que ela tinha os olhos tenros. Enquanto que Léa era amada, a preferida, aquela que era formosa, de porte, de semblante esplendoroso. Se fôssemos perguntar, você quer ser Léa ou você quer ser Raquel? Com certeza escolheríamos ser Raquel. Porque Raquel é a amada, é a preferida, é aquela mulher bela, é aquela mulher que quando a gente olha, o nosso olhar, ele se torna em festa. E quando Jacó observa aquela mulher perto do poço se aproximando, os olhos de Jacó se alegraram e ele disse: esta é a bênção que eu quero. E o tema dessa mensagem é: a bênção que eu quero ou a bênção que eu preciso? Léa ou Raquel? A bênção que eu quero ou a bênção que eu preciso para seguir comigo? Sabemos muito bem da história de Jacó. Jacó, ele olha para o seu pai Isaque, já velho, cansado, sem enxergar direito. E ele, junto com sua mãe Rebeca, tramam para pegar a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Ele era gêmeo com Esaú. Esaú nasceu primeiro, então ele tinha o direito de receber a bênção da primogenitura. E ele coloca peles de animais no seu corpo e oferece para o seu pai um guisado feito pela sua mãe. E quando Isaque come, o abençoa. Já Esaú, quando sabe que Jacó fez isso, ele fica irado. E ele tenta então alcançar o seu irmão. Mas aconselhou a sua mãe: foge para as terras do meu tio, do teu tio, do meu irmão Labão, e te esconde por lá até que a ira do teu irmão se aplaque. Jacó andou e foi embora para a terra, uma terra distante, deixou sua família, deixou seu pai, levou saudade e o remorso de ter feito aquilo com seu irmão. Mas quando chega naquela terra, ele observa que existem muitos poços e pergunta então para os pastores da região: por acaso mora por aqui um tal Labão? Mora sim. Espera só um pouquinho, daqui a pouquinho a filha dele vem dar água para os animais. Era comum o primogênito sair para dar água, para pastorear os rebanhos dos seus pais. E naquele momento, era para ter sido Léa que iria à frente daquele rebanho. Mas quem chegou foi Raquel. E quando Jacó olha para Raquel, os olhos deles fizeram uma festa. E ele olhou e disse: esta é a bênção que eu preciso. Os pastores se juntavam para tirar a tampa que tapava o poço, para que os animais pudessem então beber água. E ele, para impressionar, sozinho, vai lá e tira a tampa do poço. E Raquel então leva para sua casa, fala para o seu pai, e o seu pai de pronto acolhe a Jacó. E quando ele olha, ele diz: olha, coloca então preço na minha filha. Era um costume da época. E Labão então sugere: trabalha 7 anos que eu te dou então a Raquel como esposa. De pronto Jacó aceitou, nem questionou o preço. E naquela noite, aonde ele diz: agora eu estou pronto, já trabalhei e agora eu quero a minha esposa. Labão então senta com Jacó e diz: vem, senta aqui, vamos celebrar a união, o casamento. É dia de festa. E eles tomam o vinho. E no vinho Jacó se embriaga. Indo para a tenda, consumado o fato, no dia seguinte ele percebe que não era a bênção que ele queria.
E quando ele sai para acertar conta com Labão, ele diz, olha, aqui na minha terra, o costume é do mais velho casar primeiro, para em seguida casar a irmã mais nova. E aqui nós percebemos Raquel fazendo o trabalho de Lia, estava no lugar da sua irmã, porque esta não tinha condições físicas, orgânicas, para assumir o seu posto. O encontro de Jacó com Leia era para já ter acontecido, mas estava outra no seu lugar. E aí nós percebemos agora uma série de princípios espirituais quebrados. Quando Labão olha para eles, calma, você trabalha mais 7 anos, tira uma semana aí de núpcias com a Leia, e eu te dou a Raquel para você casar. Mais uma vez, Jacó não questiona e aceita, porque era a bênção que ele queria. Era aquela cujos olhos ele trazia festa. Era a amada, a preferida, a escolhida. E Jacó aceitou. E começamos então a perceber princípios quebrados. 2 irmãs, 2 casamentos, o que era comum. E ele chama suas 2 mulheres, eu creio, e ele fala do Deus Todo-Poderoso que ele ouviu falar. Deus de Abraão, Deus de Isaac e posteriormente Deus de Jacó. Era o patriarcado. E as mulheres então disseram, nós seguiremos o teu Deus. Leia de pronto aceitou, mas Raquel fingiu que aceitou. E nós percebemos que Deus, o primeiro princípio espiritual que Deus coloca sobre a vida de Leia é que a faz gerar. Leia era uma mulher que gerava. Porque o texto diz, Deus viu a situação de Leia. Deus olhou e viu, não com os olhos físicos, mas Deus sentiu a rejeição. Deus sentiu o trauma. Deus sentiu o quanto aquela mulher estava sendo rejeitada. E Deus abriu a sua madre, enquanto a de Raquel permanecia fechada, considerada então uma mulher estéril. Deus viu, Deus sentiu. E Deus abriu a madre de Leia para mostrar que Ele é um Deus misericordioso, bondoso, longânimo. Não rejeite o seu irmão. Não exclua o seu irmão. Não humilhe. Porque quando fazemos isso, Deus, Ele sente do seu trono de glória. E quando Deus viu que Leia estava sendo rejeitada, estava numa família que não havia como uma integrante da família, mas ela estava sendo rejeitada dentro do seu próprio lar. Deus abre a sua madre, Ele compensa com filhos a bênção de Deus sobre todos, porque quando chega crianças e Leia começa a gerar, chega alegria, chega abundância, e o olhar do seu esposo, possivelmente, ela creu, voltaria-se para mim. Princípios de espiritualidade. Eu gero na minha oração a misericórdia, a bênção sobre a vida do meu irmão. O segundo princípio de espiritualidade. Raquel quebrou, mas Leia continuou, perseverou. Leia era uma mulher sem mistura. Leia era uma mulher que não se misturava. Quando ela selou o pacto com Jacó e disse, o teu Deus é o meu Deus, ela levou até o fim. Enquanto que Raquel, ela queria tudo que era do pai. Jacó chegou naquela terra pobre, mas neste período Jacó estava rico. E o seu pai era um homem rico. E existiam os ídolos do lar, chamados terafins. Quem tivesse posse desses ídolos administrava a herança do pai quando ele partisse. E naquele momento, Jacó resolve se despedir de Labão e ir para outra terra. E Raquel, não conformada com a prosperidade do marido, queria mais, porque ela era ambiciosa.
Ela não era uma mulher conformada com o que Deus tinha lhe dado. Então, Deus, vendo tudo isso, ela pega os terafins do seu pai e leva para sua tenda. Quando Labão percebe que os seus ídolos do lar foi roubado, ele entra na tenda de Jacó, entra na tenda de Léia, entra na tenda das servas. E a última tenda que ele entra é na tenda da preferida, porque ele não imaginou que a sua preferida tivesse roubado. Ela era uma mulher misturada na mentira, na ganância e no roubo. Raquel coloca os ídolos debaixo de si. E quando o pai entra na tenda, ela diz: pai, estou nos meus incômodos. Aqueles dias de incômodo, e eu não posso me levantar. Mentirosa, enganadora, ladra, misturada. E o pai volta e vai conversar com Jacó. E Jacó, aquele homem que tanto amava aquela mulher, proferiu pelos seus próprios lábios, embora sem saber, a sua sentença de morte. Guarde-me o Deus Todo-Poderoso, que não peguei. E quem fez isso, seja digno de morte. Eita, saiu a sentença da boca daquele homem que amava tanto aquela mulher. A sentença de morte. O primeiro princípio espiritual de Léia, ela gera a bênção. O segundo princípio espiritual de Léia, ela era uma mulher sem mistura. O terceiro princípio espiritual de Léia, ela gera homens para o altar de Deus. Léia começa gerando 4 filhos: Rubens, Simeão, Levi e Judá. E dá uma interrupção, dá uma pausa. E ela pega a sua serva Zilpa, que dá mais 2 filhos para Jacó, Gade e Azer. Depois, então, a Raquel olha e diz, ela não tinha princípios de maternidade. Ela olha para Jacó e diz, dai-me filho, senão eu morro. Porque ela pensa, se eu não gerar filhos para o meu marido, os olhos dele serão retirados da minha pessoa e ele me esquecerá. E Raquel vai falar com Jacó e diz, dai-me filho, senão morro. Jacó olha e diz, olha mulher, eu estou muito bem na fita com meu Deus. O problema está em você. O problema está em você que não gera nada. E Raquel olha então para os filhos de Léia e percebe que Rubens, ele vai ao campo e colhe mandrágoras. Era um afrodisíaco da época. E quando Rubens olha, Raquel olha e diz, me dá as mandrágoras do teu filho. E Léia olha para ela e diz, minha irmã, já levastes o meu marido. E agora tu queres as mandrágoras do meu filho. E ela diz, eu te dou o meu marido esta noite, se tu me deres as mandrágoras do teu filho. Tem muita gente negociando princípios de espiritualidade. Os tesouros das mandrágoras, fruto exótico, difícil de ser encontrado. Mas Léia abre mão das mandrágoras, dos tesouros terrenos, para passar uma noite com o seu amado. As mandrágoras são os prazeres do mundo. E estamos esquecendo, trocando uma noite, um dia, uma vida, uma trajetória com o amado da nossa alma. Por questões tão simples e tão banais. Ela estava trocando mandrágoras por uma noite com o seu amado. E Deus, quando ele enxerga o que Léia fez, visita a sua madre outra vez. E lhe concede Jacá e Zebulon. E de quebra, ainda lhe concede Diná. Raquel, quando olha tudo aquilo, já tinha dado a sua selva Bila, que teria gerado Dan e Naphtali. Ela agora gera Jacó, José e Benjamim. Do amor de Raquel e Jacó. José e Benjamim. Dos filhos de Léia, homens do altar, princípio de espiritualidade. Tribo de Levi, tribo da adoração, tribo da liturgia de culto. E ali nascem os sacerdotes, homens feitos para adoração.
Homens criados para adorar a Deus. Leia é a mãe olhando liturgicamente, a mãe da adoração. Leia não é mais uma mulher desprezada. Leia é a mãe da adoração, da liturgia. E entre aqueles que ele gerou na tribo de Levi, está Moisés, está Arão, os coraitas, sacerdotes, sumos sacerdotes. Hoje no século 21, os pastores, pregadores, cantores, aqueles que adoram ao Senhor. Daqueles que Leia gerou. Leia trouxe para a terra a adoração. Leia trouxe para a terra a salvação, genealogicamente falando. Raabe, Ruth, Boaz, Jessé, Davi, leão da tribo de Judá. Da adoração, a linhagem dos levitas. Da salvação, o leão da tribo de Judá. E uma mocinha que aparece aqui, cheia de qualidades maravilhosamente enxergada por Deus, chamada Maria. No teu ventre estará aquele que reinará sobre todos os reinos. Jesus, o leão da tribo de Judá. Sem Leia não haveria salvação, porque estava nos planos de Deus. Leia como mãe da salvação. Mãe daquela que geraria Judá, e de Judá a genealogia terrena, para que o nosso Cristo viesse se apossar. Com seu amor de todo o coração inclinado à humanidade, a quem de fato pertence a adoração. Raquel egocêntrica morreu cedo, e a bênção que Jacó queria deixou ele pelo caminho. Não foi com ele até o fim, mas a bênção que ele necessitava vai com ele até o fim. Do capítulo 37 em diante, 35 em diante, são as maiores dores que Jacó enfrenta. A história de José, quem não sabe. E Jacó passou a vida inteira esperando aquele cuja túnica ele teria tecido por seu filho preferido, seu primogênito com Raquel. E aonde estava Leia? Do seu lado, confortando, chorando os seus choros, vivendo o lamento, dando força para o seu marido. A bênção que eu preciso foi comigo até o fim. Quarto princípio espiritual. A bênção que eu preciso vai comigo até o fim. Acompanhou Jacó nos momentos mais difíceis de desilusão. Foi com ele até o fim. 14 capítulos se passaram, do 35 ao 49, aonde Leia não saiu um minuto de perto de Jacó. E Leia foi honrada. Leia foi honrada por Deus quando no capítulo 49, 30 e 31 vai dizer: Abraão e Sarai foram enterrados lado a lado. Isaac e Rebeca, sua esposa, foram enterrados lado a lado. E ali, honrada, na caverna de Macpela, está Jacó e Leia, sua esposa. Leia foi enterrada, foi até o fim, foi honrada por Deus. Porque era uma mulher com princípios espirituais. Princípios que gerava bênção para quem estava ao seu redor. Princípio de uma mulher que não era misturada. Princípios que trocou os terrenos, os tesouros, as riquezas da terra para estar com seu amado. Mulher que gerou filhos para o altar. E mulher que foi até o fim, cumprindo a sua missão, o desígnio que Deus preparou para ela. Receba então o que Deus tem para você. Porque muitas vezes a bênção que eu quero me traz decepções, frustrações, dores. Mas a bênção que eu preciso me enriquece espiritualmente. Me enche de alegria na hora que eu quero desistir. Me coloca de volta no altar.
me direciona quando eu quero fraquejar. Receba o que Deus tem para você e não o que você simplesmente quer de Deus. Porque a bênção que eu quero não me acompanhará até o fim. Mas a bênção que eu necessito irá comigo até o final. Aceita a vontade de Deus sobre a tua vida. Porque amanhã tu glorificarás ao Senhor. A bênção que eu quero, a bênção que eu preciso. E quando eu entendo que a bênção que eu preciso é rico em valores espirituais, eu recebo a bênção de Deus, me alegro, glorifico. E serei um homem abundante na alegria, no servir e no honrar a Deus. Deus abençoe a tua vida e que possamos estar dentro da vontade de Deus. Amém.